Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. E agora vá, por favor, para Gálatas, capítulo 5, 14 e 15. Porque toda a lei de Deus se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E agora, por favor, o capítulo 6 de Gálatas, a partir do verso 1. Irmãos, se alguma pessoa chegar a ser surpreendida em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal pessoa com espírito de mansidão, olhando por ti, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém. Amém. Pode deixar, pastor, que se eu precisar ler aqui, está aqui comigo, obrigado. Irmãos, naturalmente vocês perceberam que eu estou mais elegante, né? Mais bonito e mais lento. Essa bota é um par de sapato de um pé só, né? Então não é um par. O que aconteceu? Ontem nós tivemos uma condição climática diferente na Serra. Existe uma nuvem, que essa que a gente olha, que está carregada para chuva, essa que vai ficando escura, ela é chamada de cúmulos nimbus. E é uma nuvem que vai se carregando de umidade, ela vai tirando isso da terra e ela vai se juntando. É uma nuvem bastante perigosa, até os aviões normalmente passam longe dessas nuvens. Quando entram, quando não tem outro jeito. E elas foram se formando naquela região e desagou. Lá na região de Itabirito, desagou na região de Ouro Branco e desagou também na região de Moeda. Essa precipitação, essa chuva, faz um deslocamento de ar que vai a quilômetros e chega como vento. Como o pouso fica numa região dentro de um vale, o vento que vem, ele fica circulante. E para a gente decolar na serra e para pousar no vale, a gente tem que ter o vento de frente. Qual foi o problema? É que o vento estava circulando. Ora ele estava oeste, ora ele estava sul, ora ele estava leste, ele estava virando. Então eu voei até bastante, voei 2 horas, subi muito, foi muito bom, e não descia, porque estava sugando, todo mundo teve dificuldade de descer. Mas se eu estou aqui é porque eu desci, né? Todo mundo desceu. Mas quando chegou na minha vez de pousar, eu fui o último, eu entrei na reta de voo e o vento logo saiu da minha frente e passou para a lateral. Eu já estava no prejuízo. E quando eu vou tocar o solo, ele saiu da lateral e ele passou para trás de mim. Então, em vez dele me ajudar a frear a vela, ele estava me empurrando. A vela foi para frente, eu caí primeiro com o pé direito, com muita força, quebrei a ponta da canela, onde entra ali no tornozelo. Naturalmente, eu já caí para a esquerda, machuquei um pouquinho o pé esquerdo, mas já nem tanto, porque eu estava fazendo uma espécie de rolamento, estava caindo. Foi dolorido, doeu muito, mesmo assim eu consegui trazer o carro de lá para cá, consegui pedir ao Matheus para guardar o meu equipamento lá em cima, dei a volta, tínhamos esse andador aqui, que foi da minha cunhada, e estava aqui em casa e graças a Deus está me servindo. Aí à noite eu fui para o médico e constatei a fratura, é cirurgia, caso de cirurgia, mas como houve a fratura, mas o osso não mexeu, ele está no lugar certinho, o médico disse que se eu ficar quietinho, sem pisar com esse pé, durante 30 dias,
Só faltam 29, né? Porque um já foi, graças a Deus. Há uma grande chance de não precisar. Vai colar direitinho. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso foi o que aconteceu. Mas eu estava pensando no processo, porque o pé, ele inchou muito, esquentou muito e ficou roxo. E esse processo da quebradura de um osso, ele faz com que o corpo comece a trabalhar para a cura, para colar o osso. Então a primeira coisa que ele faz é esquentar o lugar. Por isso que quando incha você põe a mão, está quente, porque elevando a temperatura, a chance de bactérias e vírus aproveitarem dessa quebradura, desse machucado e infeccionarem aquele lugar é menor, porque sobe a temperatura do corpo e assim as bactérias vão morrer. Os vírus que puderem chegar, esses micro-organismos, eles não chegam ali com muita facilidade. Ao mesmo tempo, ao inchar, tem um fluxo de sangue muito maior, por isso é que incha, né, porque fica cheio de sangue, oxigena bastante a região e os nossos anticorpos começam a trabalhar e pegar os fragmentos minúsculos, microscópicos do osso, né, que quebrou, e começam a fazer a ligadura das partes que estão ali. Então, naturalmente, o corpo produz a sua própria cura. Que coisa interessante. O que é preciso fazer? É preciso que estejam no mesmo lugar as partes. Graças a Deus, no meu pé, a pontinha do osso que quebrou está no mesmo lugar, não saiu do lugar. E o médico pediu, né, para comprar isso aqui ou engessar. Se eu engessasse, 45 dias. Se comprasse essa bota, provavelmente 30. Então é mais interessante. Porque vai ficar no lugar certinho, não pode mexer. Tem que ficar tudo no lugar certo e quietinho, para que o próprio corpo produza a sua própria cura. E é muito interessante porque eu já vinha pensando num tema para a gente conversar sobre coisas que acontecem na igreja e nós precisamos estar alertas. Precisamos saber se nós queremos ser crentes maduros na fé. O que é um crente maduro na fé? É um adulto. Uma criança é irresponsável. Uma criança é incapaz. Uma criança é dependente. Uma criança não sobrevive sozinha por todas essas razões que eu citei. Mas quando ela vai se tornando adulta, ela ganha capacidade. Ela ganha autonomia. E ela começa a trabalhar para ela mesma. Não raro, essa criança crescida ganha uma profissão, se faz profissional, ganha uma família, forma a sua própria família e edifica o seu nome até que um dia ele parte. O crente espiritual é alguém que cresce na fé. O primeiro texto que nós lemos hoje foi 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz: crescei no conhecimento de Deus. Presta atenção, crescei no conhecimento de Deus. Certa ocasião, eu estava me despedindo de uma paciente e ela olhou no pé de uma árvore que tem lá na rua e falou: isso daqui como é que chama aquela frutinha que dá um cachinho pequenininho? Amora. Isso aqui é amora. Falei: amora? E ela é uma pessoa oriunda da roça, ela conhece. E eu tirei aquilo, levei para a roça e plantei. Tem um pé de amora enorme, ainda não deu amora, mas já está muito grande. Como é que aquele pé de amora nasceu ali? Provavelmente algum passarinho comeu amora em algum lugar, fez o cocô, caiu exatamente onde tinha terra e a semente achou terra, achou ar, achou umidade, cresceu. Na porta aqui de casa tem uma árvore bem no portão e do lado dela agora cresceu um pé de tomate. Já tem 2 tomatinhos verdes. Ninguém plantou. Provavelmente do lixo lá de casa. Alguma semente de tomate, no que a gente limpou algum tomate que devia estar mais estragadinho, a gente remove aquela parte. Deve ter vazado do saco de lixo quando algum cachorro mordeu. E a semente caiu na terra e ela cresceu. Por que a semente da amora e a semente do tomate cresceram? Porque elas têm um chamado para crescer. Elas têm uma vocação para crescer. Elas têm uma orientação de Deus para crescer.
Quando nós pegamos 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito assim: crescei no conhecimento de Deus e na força do seu poder. Crescei no conhecimento de Deus. Cada um de nós tem uma vocação. Vocação vem de voz. Chamado, nós temos um chamado a nos aproximarmos de Deus e conhecermos a Deus, e assim nos tornarmos pessoas espirituais. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa adultificada, uma pessoa que se tornou adulta na fé, capaz de sustentar a si mesmo na fé, capaz de influenciar outras pessoas, capaz de ganhar almas, capaz de orar pelas pessoas, capaz de explicar a razão do que crê, porque ela se tornou adulta na fé, ela cresceu na fé. E ela começa a produzir frutos pacíficos do Espírito Santo. Mateus, na quarta-feira, no culto de oração, pediu oração por um pastor, que já foi nosso pastor, pastor querido, pastor mais velho. E eu perguntei para ele, quando chegamos: olha, Mateus, por que você pediu oração por ele? Está acontecendo alguma coisa? Está doente? A gente tem encontrado tantas pessoas ficando doentes. E ele falou: não, pai, parece que teve algum problema e uma certa pessoa se aproximou de mim e começou a falar mal dele. Graças a Deus, passou alguém, impediu a conversa e eu não tive que ouvir o resto. Me lembrei que há um tempo atrás eu estava naquela loja de ferragem, ali do lado do Ciclo Ribeiro, perto do Itaú. Encontrei um moço aqui da região, que foi membro dessa igreja quando eu também fui. E eu me lembro que perguntei como é que ele estava, que já há muitos anos eu não o via. E ele começou a falar mal daquele pastor também, e eu abortei aquela conversa. Não quis saber detalhes, não deixei que ele entrasse, para não contaminar o meu coração e a minha mente. Eu fiquei pensando, como que as pessoas falam mal umas das outras dentro da igreja? Como que as pessoas têm o apetite voraz de ouvir o mal a respeito dos outros, quase sempre na esfera da sexualidade? Como que elas têm um prazer, um gozo sexual disfarçado de uma espiritualidade para ouvir, para falar? Como há uma maldade nas pessoas de passar para frente algo que difama, que faz uma má fama de outra pessoa. Isso nos leva a pensar no capítulo 6 de Gálatas. Quando alguém entre vós for encontrado em alguma falta, é uma possibilidade. Vós que sois espirituais, deveis tratar tal pessoa com brandura, zelando por vós para que vocês também não caiam. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. E é engraçado isso, né? Porque veja, o nosso irmão Paulo, ao falar, ele diz: vós que sois espirituais, vocês que são adultos na fé, vocês que são capazes, vocês que já têm autonomia, vocês que entram na presença de Deus, vocês que não têm medo de demônios, vocês que sabem que a oração são ouvidas, vocês que têm uma cultura bíblica, vocês que têm uma intimidade com Deus. Como é que você deve tratar alguma coisa que aconteça dentro da igreja? Seja com um membro, ou seja com um membro da liderança, ou seja com um pastor, ou com uma pastora. Como é que essa questão deve ser tratada? Primeiro, com temor. Porque está escrito: zelando por vós mesmos para que vocês também não caiam. Porque naturalmente quem vai falar mal do outro assume a posição de que é muito santo. Assume a imagem de que tem uma perfeição. Ele pode falar do erro do outro porque ele não está errado, porque ele não anda errado, porque ele não faz nada errado. Ele toma esse lugar. E quando ele toma esse lugar, acontece uma coisa que tem dois textos que me vêm à mente. O primeiro é quando Arão e Miriam falam mal de Moisés. Eles eram irmão e irmã de Moisés.
e eles falam mal de Moisés. O Senhor aparece para Arão e para Miriam e diz: como não temestes falar contra o meu servo Moisés? E Miriam, a partir daquele momento, ficou leprosa de cima a baixo. Arão caiu com o rosto em terra, implorando a Moisés que orasse por ela. O segundo texto que vem à mente é quando Caim mata Abel. E o Senhor Deus o confronta com o seu crime, e ele então confessa o seu crime, e o Senhor Deus o expulsa para a terra, longe das suas benesses, mas o Senhor Deus diz assim: se alguém tocar em Caim, eu o matarei. Se alguém se levantar contra Caim, porque Caim fez isso, tem uma briga comigo. O próprio Deus, ao falar com Abraão, ainda não Abraão, diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é amaldiçoar? Soar o mal. Aqueles que falarem mal de você, eu falarei mal deles. Então, irmãos, nós precisamos saber o que é que nós somos. Nós somos pessoas que dão lugar ao pior que tem em nós. Nós somos pessoas que dão lugar ao melhor que existe em nós. Porque a escolha é nossa, daí a nossa responsabilidade. Daí a nossa responsabilidade, porque nós temos a liberdade de edificar, de deixar passar, ou de falar mal. Sabe, eu acho interessante porque, às vezes, as pessoas se dão o trabalho de procurar as outras para difamar. Procuram as outras, ligam, pegam o telefone e ligam, marcam um encontro, que não é um encontro para um café, é para ter a oportunidade de falar mal, de destruir a imagem daquela pessoa. Sabe como é que conseguiram crucificar Jesus? A Bíblia diz que pagaram homens de Belial, homens do mal, de mau caráter, para falar mentiras contra Jesus. De tal maneira que o povo, ouvindo aquilo, disse: uai, se é desse jeito, nós vamos preferir que solte Barrabás e mate o Nazareno. Porque se ele é tão ruim como está se dizendo e está todo mundo falando, só pode ser verdade. Então mata Jesus, crucifica Jesus. Jesus foi morto por uma palavra mentirosa espalhada no meio do povo. Pastor, o que isso tem a ver com o seu pé quebrado que o senhor falou? Irmãos, quando meu pé quebrou, quando Simone quebrou o braço, talvez você tenha quebrado alguma coisa, o processo foi o mesmo. A primeira coisa que aconteceu é que houve calor para matar as bactérias. Quando acontece de um pastor ter um problema qualquer, seja em qualquer esfera que for, quando acontecer de um membro da liderança tiver um problema qualquer, quando acontecer de um obreiro da igreja, aquele que está na porta, a pessoa que limpa, a pessoa que conta o dinheiro, não importa, tiver um problema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo purificador. Nós temos que implorar, clamar a Deus que traga a purificação, que Ele eleve a temperatura com a sua presença, para que os demônios não achem lugar no meio dos irmãos, para que não haja maldade sendo distribuída. A segunda coisa que acontece quando um osso quebra é que incha o lugar, tem mais sangue. E eu gosto quando a gente está fazendo algum trabalho e alguém diz: dá mais sangue. Vai, rapaz, mais raça, dá mais sangue. Gente, hoje nós vamos sair daqui 8 horas, mas nós vamos entregar esse trabalho. Tá tudo bem? Você sai normalmente às 6. Não, a gente vai ficar e nós vamos entregar o trabalho. Tá todo mundo com sangue no olho, como se diz. Nós precisamos nesse momento nos juntar. Olha o que o Paulo diz: vós que sois espirituais, acolhei a pessoa que caiu com brandura. Tome cuidado, porque você está mexendo em alguma coisa que é dolorosa, que é vergonhosa na vida daquela pessoa. Ela está com vergonha, ela está triste, provavelmente mais pessoas da família.
Não é uma coisa para a gente expor, não é alguma coisa para a gente sair falando. Pior do que falar é ouvir. Porque a pessoa que tem o trabalho de difamar é, antes de tudo, um mau caráter. A pessoa que fala mal é, antes de tudo, um mau caráter. Muito mau caráter, mas a pessoa que para ouvir é pior. A pessoa que para ouvir, ela entra no gozo da maldade do outro. Ela abre espaço. É tão interessante quando o diabo chega para Jesus no momento de fragilidade dele e diz: você está com fome? 40 dias sem comer, manda as pedras se transformar em pães. Ele disse: não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguém vem falar mal do seu pastor, do irmão que toma conta da porta da igreja, do tesoureiro da igreja, do irmão que senta do seu lado. A pessoa te liga, a pessoa te procura, a pessoa senta do seu lado e ela diz: olha, eu não quero fazer fofoca mais. Já está fazendo. Quando a pessoa começa a dizer: eu não quero falar mal, ela já está falando mal. E ela escolheu você porque ela acha que você é tão mau caráter como ela. E naquele momento você vai tomar a decisão de dizer: olha, eu não quero saber disso. Isso não me edifica. Ou então você vai dizer: vamos orar por essa pessoa? Vamos orar por essa situação? Traga sangue. Traga sangue, vitalidade, presença de Deus. A terceira coisa que acontece, quando o pé quebra, o braço quebra, além de ter o calor, além de estar inchado, estar oxigenado, é que os anticorpos começam a pegar os fragmentos e colar. A gente não divide igreja, irmãos. A gente junta as pessoas na igreja. A gente não divide igreja. A palavra diabo significa divisor, diabolo, aquele que divide. Jesus não dividiu nada, ele ajuntou. Ele disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque quem está comigo ajunta. Ele contou uma parábola de um pastor que, tendo 100 ovelhas, ao final do dia, colocando-as no aprisco, descobriu que estavam ali 99. Ele guarda as 99 e ele sai incansável, subindo as montanhas, olhando os vales, perscrutando cada gruta, atrás de cada moita, até que ele encontrou a sua ovelha. E quando ele encontra aquela ovelha que estava longe do rebanho, a coloca no seu ombro e volta, e chama os amigos e diz: celebrai comigo, porque a minha ovelha estava perdida e foi encontrada, estava morta e reviveu. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nunca disse: afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas não vós que caístes. A mulher samaritana já havia tido 5 homens na vida dela. Tinha agora uma outra relação que Jesus disse: esse também não é teu, era de outra mulher. E sabe como foi que Jesus chamou aquele homem com quem ela vivia? Marido. Vai lá e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: falastes com verdade isso, porque já tiveste 5 e esse agora também não é teu, mas eu chamei de marido para te respeitar. Quando trouxeram aquela menina que foi pega em adultério, do jeito que ela foi pega, então ela estava nua, a Bíblia diz que no momento em que trouxeram para Jesus e puseram aquela menina nua na frente dele, ele abaixou a cabeça e começou a desenhar com o dedo na areia. Jesus não ficou com vergonha da nudez dela, mas Jesus não quis expor a ela maior vergonha. Como que nós não temos o temor de falar mal uns dos outros? Pior, como que nós não temos o temor de deixar alguém falar conosco mal de outra pessoa? Se um pé quebrado, se um braço quebrado, se uma parte do corpo doente é tratada pelo próprio corpo para que ele se regenere, para que ele não se divida, se o próprio corpo traz isso, nós somos o corpo. Jesus é o cabeça, cada um de nós é uma parte do corpo. Falar a verdade com o outro é necessário. E não precisa ser ofensivo.
alguém me liga, isso é hipotético, para falar mal, por exemplo, da Sirlene. E ela acha que eu quero ouvir ela falar mal da Sirlene. Eu posso dizer para ela, com toda a educação, mas com toda a firmeza: meu irmão, eu não quero ouvir isso. Você está difamando uma pessoa que não tem nem a chance de se defender. E se isto é verdade, nós temos que trabalhar para que a Sirlene seja curada, para que ela seja restaurada. E se não é verdade, nós temos que lutar para que essa mentira não se espalhe. A gente não vai sentar na mesa do escarnecedor. O Salmo número 1 é interessante: é bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Tem um processo. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, na decisão do ímpio, não anda no caminho daquela pessoa que está difamando, que está falando mal, que está fazendo mal. Que não se detém, não para futricar, não para apodrecer, não para dividir, e que não se assenta na roda do escarnecedor, daqueles que vão tirar a carne. A ideia do escarnecedor é daquele açougueiro que vai tirar a carne e deixar só o osso, daquele predador, do leão, do urso, da hiena, que pega a sua presa e come a carne e deixa só os ossos. Isso é um escarnecedor. Quando a gente começa a deixar que o mal entre na igreja, o mal entra com cara de santidade que faz fofoca. Ele entra com cara de santidade que divide a igreja. Ele entra com cara de santidade que espalha o mal no corpo da igreja. Aí vem o nosso irmão Paulo e diz: vós que sois espirituais, devem acolher essa pessoa que caiu e tratar dela. Mas cuidem também de vocês para vocês não caírem, porque vocês não são melhores do que ela. Olha o que diz aí, volta para os olhos por favor. Diz assim, olha, verso 3: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É engraçado porque a pessoa às vezes te procura, ou me procura, assim, nós não podemos aceitar isso. Primeiro ela já me traz para o grupo dela, ou leva você para o grupo dela dizendo nós. Depois ela diz o que você tem que fazer junto com ela. Não podemos aceitar. Ela já cria a divisão, já cria um grupo. Aí o Paulo vem e diz assim: cuide você de você mesmo, olha lá. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo, engana você mesmo. Você está achando que você é melhor? Dia desse eu conversava com alguém e a pessoa me contava da vida. Médico, psicólogo, advogado, tem uma característica, sabe, irmão Tiago? A pessoa encontra com o advogado, Kenny, e fala assim: deixa eu te fazer uma coisa, não é uma consulta não, mas será que você pode dar uma olhadinha para mim no processo? Uma olhadinha? Se o cara pegar e só der uma olhadinha, tá, já olhei. E aí? E aí o quê? O que está escrito? Palavras. Tudo bem, mas onde é que está esse processo? Está no fórum. Mas o que está... Não, peraí, você não está querendo só uma olhadinha. Você está querendo uma consulta. Você está querendo que eu te dê, da minha experiência, a interpretação e te diga o que está acontecendo. Com o médico é a mesma coisa. Você está na festa de aniversário do seu cunhado. Está rolando o maior churrasco, o seu Jorge está lá no som. Você gosta do seu Jorge, Lucas? É bom, não é? Eu gosto também. Você gosta, Patrícia? É bom, né? Eu também gosto. E aí, de repente, o médico está lá comendo naquele pratinho de plástico, aquele vinagrete com farofa, e o cunhado vem e corta um pedacinho da linguiça, né? E põe no prato dele. Aí vem a irmã da esposa do cara que está servindo o churrasco, diz assim, com o menino, né? Gordinho, diz assim: doutor, aqui não é a consulta não, mas só podia dar uma olhada. E já abre a boca do menino e diz: que negócio é esse que está aqui dentro da boca do menino? Assim, parece uma carne aberta. Ele diz: é um pedaço de linguiça, irmã. Ele comeu e agarrou no dente. Mas ele quer uma consulta. Com o psicólogo também é assim. A gente começa a conversar, as pessoas perguntam, né? Olha, deixa eu te falar, eu não quero fazer uma consulta não, mas eu tive um sonho que eu não consigo parar de pensar nele. Eu não sei porque... É uma consulta. E aí eu disse para essa pessoa, enquanto a gente
estava em trânsito. Eu disse para ela assim, olha, ninguém é de confiança. Ninguém é de confiança. E ela olhou e disse, nem você? Eu falei, não, nem eu. Ela falou, mas como não? Eu falei, porque nós temos limites. Dentro de certos limites, nós mantemos o nosso controle. Fora destes limites, nós não temos controle. Eu acho muito difícil que a Josi matasse a filha dela para comer assada. Eu acho muito difícil que a Alessandra matasse um dos filhos dela para poder comer. Mas a Bíblia nos conta de uma cidade sitiada há muitos dias, em que a fome foi tão grande que aquelas mulheres que estavam ali ficaram enlouquecidas e elas trataram entre si de um dia matar o filho de uma e comer, e no outro dia matar o filho da outra e comer. Para uma mãe chegar nesse ponto, ela venceu esses limites. Todos nós somos de confiança dentro de certos limites. O nosso irmão Paulo, entendendo isso, ele diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se mesmo. Você está achando que você é melhor do que aquele pastor que adulterou? Você está achando que você é melhor do que aquele irmão da porta que teve um caso? Você está achando que você é melhor do que aquela irmã da tesouraria que desviou dinheiro? Você está achando que você é melhor? Você é nada melhor. É isso que ele está dizendo. Cuide você de você mesmo. Porque o diabo vai te tentar. Porque quando você se põe no lugar, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com temor. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente falar mal do outro nessas áreas e depois de poucos anos elas estarem caindo na mesma situação e está todo mundo comentando. E eu ter que ir lá consolar aquela pessoa. Vós que sois espirituais, nós temos que escolher amadurecer na fé, crescer no conhecimento de Deus. E aí vem o verso 14 e o verso 15 do capítulo 5, que diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se porém vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Você quer ser de Deus? Olha aqui para mim, você não tem que expulsar demônio. Você quer ser de Deus? Você não tem que fazer aleijado andar. Você quer ser de Deus? Você não tem que dar a maior oferta da igreja. Você tem que amar o seu próximo. Quem ama, zela. Quem ama, cuida. Quem ama, diz que ama. Não tem vergonha de dizer que ama. O mal volta para quem o soltou. Vós que sois espirituais, cuidai daqueles que caíram, não dividam a igreja. Colhem as partes que se quebraram, juntem as partes que estão se separando. Toda a lei de Deus se resume nisso. Amar ao próximo. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.